Bom, pessoal, então hoje a gente vai trabalhar um pouco das propriedades, tá? Eu vou pedir para vocês fazerem uma leitura desse item 2.3 e a gente começa então a explicação aqui no item 2.3, raio atômico, tá? O que eu tenho que observar no raio atômico, tá? Eu tenho que observar períodos e famílias. Aqui na primeira linha é bem importante vocês sublinharem ali. O raio atômico é a distância do núcleo até o elétron mais externo do átomo. Quem é o elétron mais externo? O subnível mais energético, ok? Com base no que já foi exposto anteriormente, podemos determinar que em um mesmo grupo, ou seja, família, sublinhe ali, por favor, na tabela periódica, o raio atômico aumenta de cima para baixo. Então, as famílias são na vertical. Vamos anotar aqui, ó. Família é na vertical. E família é a mesma coisa que grupo. Certo? Ok? Então, o meu raio vai aumentar na família de cima para baixo, tá vendo? Então, na família 1, por exemplo, vocês vão pegar a tabela periódica e vocês vão descobrir onde está o raio. Nessa tabela aqui, tá? O raio vai estar aqui, ó. Tem número atômico, densidade, raio, primeira energia de ionização. Na do JC Gonçalves também tá atrás, mas ela tá um pouquinho mais para cima, tá? Então, vocês deem uma procuradinha ali. Nessa tabela aqui atrás, a gente vai ter o raio dos elementos químicos. Que é nesse caso aqui está em azul, certo? Então, por exemplo, se ela aumenta de cima para baixo, vamos pegar aqui na mesma família, né? Nós estamos falando da mesma família. Então, olha, vamos pegar o sódio. O raio do sódio é 2,23. E o raio do césio é 3,34. E o raio do frâncio não tem, ainda está em estudos. Algumas tabelas ainda não tem, tá? Então, o do sódio é menor que o do césio. Então, o césio tem um raio maior. Nós estamos falando de família, certo? Bom, agora, num período... Bom, outra coisa que eu queria lembrar vocês, se vocês não tiverem o número do raio, vocês podem se lembrar por esse pequeno esquema que tem aqui na tabela. Na família, aumenta de cima para baixo. No período, da direita para a esquerda, ok? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Em um mesmo período, o número de camadas ocupadas por elementos será o mesmo. Então, lembra que a prof disse que quem está no período 3 tem 3 camadas, quem está no período 4 tem 4 camadas e assim por diante. Logo, deveremos observar a carga nuclear efetiva. A carga nuclear efetiva é o número de prótons, né? Ou número atômico. Da esquerda para a direita, há um aumento de número de prótons. Então, da esquerda para a direita, aumenta os prótons. Como é que aumenta? Lembra que a prof disse que a tabela está organizada em ordem crescente em número atômico? Então, da esquerda para a direita, daqui para cá vai aumentando, ó. Então, se eu pegar aqui, ó, por exemplo, o rubídio tem número atômico 37. O rutênio, 44. A prata, 47. O telúrio, 52. Então, da esquerda para a direita, está aumentando a carga nuclear, certo? Aumenta o número de prótons, o número atômico, certo? Com isso, os elétrons da eletrosfera serão mais fortemente atraídos pelo núcleo, diminuindo o raio. Então, como é que vai diminuir o raio dele? Veja aqui, no período, né? Nós estamos falando do período. Então, aonde que vai diminuir o nosso raio? O nosso raio diminui aqui, porque para cá ele aumenta e para cá ele diminui. Por quê? Aqui ele diminui porque a carga nuclear está aumentando, certo? Então, se a carga nuclear aumenta, ó, ele tem mais atração. Então, maior carga nuclear.
que é a carga nuclear? A carga nuclear é que vai aumentando o número atômico. Se aumenta o número atômico para lá, diminui o raio, certo? O raio tá aumentando para cá. Para lá ele tá diminuindo porque a carga nuclear aumenta, então favorece a quantidade de elétrons ali. Ok? Então, no período seria isso. Depois a gente vai ter aqui embaixo, ó, raios atômicos e iônicos, ou seja, são elementos químicos que têm cargas positivas ou negativas, cátions e ânions, como a gente já estudou, são os íons, né? Virem a folha, lá em cima diz o seguinte, ó. Os cátions, por serem elétrons, são menores que os átomos que lhes dão origem. Por que eles vão ser menores os cátions? Porque os cátions, lembrem que os cátions... O que acontece com os cátions? Ganham ou perdem? Perdem. Lembram? Perdem o quê? Elétrons, certo? Deixa eu escrever aqui em cima para vocês. Cátions perdem elétrons. Então, se eles estão perdendo elétrons, são menores que os átomos que dão origem. Por exemplo, eu tenho cálcio com carga neutra, com carga zero, né? Que tem número atômico 20. E eu tenho cálcio mais 2, certo? Que daí ele vai ficar, ó, a quantidade de elétrons desse continua sendo 20, porque ele é neutro, então é igual ao número atômico, igual ao próton, né? Nesse daqui, o número atômico vai ser 20, porém o número de elétrons ele vai perder, vai ser 18, perde 2. Então, quando ele for cátion, aqui, são menores que os átomos que lhes dão origem. Quem que deu origem para esse cátion? O cálcio neutro aqui. Então, esse cátion vai ser menor que esse. Então, esse vai ser maior e esse vai ser menor, tá? Não esqueça de fazer a anotação. Já os ânions é ao contrário. Os ânions, por ganharem elétrons, eles são maiores, certo? Então, vou fazer aqui, ó, ânions, certo? Ganham elétrons, ok? Então, vamos dar um exemplo de um ânion. O oxigênio, certo? O oxigênio, qual é o número atômico dele? Então, o número atômico 8. O número atômico dele é 8, certo? Esse é o oxigênio com carga neutra, carga zero, certo? Não tem nem carga positiva e nem negativa. E nós vamos ter o oxigênio com carga menos 2. Esse vai ser o nosso ânion, né? Esse que tem carga neutra, ele continua com 8, com a mesma quantidade de elétrons. Esse outro aqui não. O número atômico dele de prótons é 8, porém, o número de elétrons, ele vai ganhar ou perder? Vai ganhar. Então, se ele ganha de 8, vai passar para 10. Ok? Então, o que acontece? Esse aqui vai ser menor e esse aqui vai ser maior. Certo? Então, escrevam ali na apostila de vocês.